Dando continuidade às discussões sobre a CPI do MEC, né? A gente viu nesta semana um grande debate sobre o pedido de CPI que o senador Randolph Rodrigues apresentou no Senado. Vimos a luta dele para conseguir as assinaturas. Vimos que alguns senadores colocavam a sua assinatura, depois tiravam a assinatura, depois pediam para colocar de novo. Ou seja, foi uma semana no nosso Congresso de muita correria, de muita coisa importante sendo discutida. E quando Pacheco disse, né, que iria acolher o pedido de CPI do MEC e que faria a leitura no Senado, anunciou que os senadores, os parlamentares, tinham chegado ao acordo de que a CPI era necessária, existem muitos indícios de corrupção, mas que por conta, né, das eleições que estão chegando, seria inviável abrir uma CPI antes das eleições, por dois grandes motivos. Estes parlamentares estão mais preocupados em garantir, né, a sua tetinha para continuar mamando lá no governo, e também dão a desculpa, né, de que essa CPI seria uma CPI eleitoreira, né, porque seria utilizada politicamente contra quem está sentado lá no palácio, né? Agora, fica a pergunta que muitos fizeram esta semana: qual CPI não foi política? Né? Nós brasileiros precisamos saber o que está acontecendo no Ministério da Educação, até mesmo para nortearmos os nossos votos nas próximas eleições. Então é preciso que a CPI do MEC comece antes das eleições. E só vai começar com a pressão dos partidos progressistas e dos partidos de esquerda e de nós, da população, exigindo que as instituições que nos representam façam valer a nossa vontade e não a deles. Eles querem agora, depois do recesso, terem tempo para suas campanhas eleitorais, mas sabemos que muitos deles estão envolvidos em muitos processos de corrupção. E nós precisamos saber quem é quem para podermos decidir quem serão os nossos próximos representantes no próximo governo. É falado por todo mundo e não é exagero e não é demais repetir. O próximo presidente da República precisa de um Congresso favorável à sua ideologia, favorável ao seu plano de governo. Então, nós progressistas, nós esquerdistas que estamos fartos destas corrupções e destes sigilos impostos de 100 anos, precisamos votar num Congresso fortemente progressista e de esquerda, para que o presidente eleito tenha legitimidade de poder levantar o lençol que está cobrindo todas essas falcatruas e que envolve muito mais gente do que podemos imaginar. Porque se vocês pararem para pensar e comparar o que foi feito com a companheira Dilma e o que já se
tem, né, de coisas erradas no governo atual, por que não está sendo investigado? Né? Tem muita gente aí de rabo preso e nós precisamos descobrir quem são e punir estas pessoas. E aí no blog Antropofagista, a Celeste Silveira assina um artigo dizendo que a Folha descobriu mais um indício de que o Palácio do Planalto estava assim ligado à corrupção dos pastores no Ministério da Educação. Então vamos lá. Mensagens foram enviadas pelo gabinete do então chefe da Casa Civil, General Braga Neto, cotado para vice de Bolsonaro, segundo o UOL. A presidência da República solicitou oficialmente ao MEC que recebesse um dos pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro do PL e suspeitos de atuar em um esquema de corrupção no governo e ainda cobrou retorno da pasta sobre as providências adotadas sobre o caso. Então não vem com essa conversinha de que eu não estou sabendo de nada, né? Quem estiver envolvido, que seja aí cobrado, punido, sabia sim. O pedido de reunião ao MEC e a cobrança do Planalto sobre os encaminhamentos estão em um e-mail obtido pela Folha. A mensagem de janeiro de 2021 partiu do gabinete do então ministro da Casa Civil, General Walter Braga Neto, cotado para vice na chapa de reeleição de Bolsonaro. Em 7 de janeiro do ano passado, o gabinete de Braga Neto encaminhou ao MEC por um e-mail uma solicitação de audiência em nome do pastor Ayrton Moura, que a pasta avaliasse a pertinência em atender. O texto ainda cobra retorno sobre as providências adotadas por esse ministério, ou seja, o Ministério da Educação. Questionados, né, o MEC, o Planalto e o ex-ministro não responderam. Quem não tem o que temer responderia, né? As mensagens reforçam as suspeitas de respaldo do Planalto para a atuação dos pastores, peças centrais no balcão de negócios do MEC. Em áudio revelado pela Folha em março, o agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que priorizava pedidos dos pastores sob orientação de Bolsonaro. Os pastores Ayrton Moura e Gilmar Santos negociavam desde o início de 2021 a liberação de recursos federais da educação com prefeitos, mesmo sem cargo no governo. Ambos foram presos em 22 de junho, mas ficaram menos de 24 horas presos e foram soltos, né? Graças àquele desembargador lá, nem não sei das quantas. A Polícia Federal apura o escândalo e, na justiça, o caso foi submetido
para o STF, após indícios de que Bolsonaro haveria interferido nas investigações e avisado seu ex-ministro da possibilidade de operação contra ele, a busca e apreensão, né? Aquele áudio que nós cansamos de ouvir, que ele fala com a filha dele a respeito do aviso que ele havia recebido do presidente da República. De acordo com as mensagens obtidas pela Folha, a assessora dos pastores, Nelly Carneiro da Veiga Jardim, pede em e-mail para a Casa Civil às 9h47 do dia 7 de janeiro de 2021 uma audiência com o general Braga Neto. A assessora dos religiosos insiste em nova mensagem às 15h13 do mesmo dia, alegando que Arilton tinha um voo já reservado. Nelly atuava como assessora dos pastores e também foi alvo de mandados de busca e apreensão da Operação Acesso Pago da Polícia Federal, que prendeu o grupo. Além de cuidar da agenda dos religiosos, ela abordava prefeitos em nome dos pastores, segundo relatos. A Casa Civil, por sua vez, encaminha ao MEC às 17h40 mensagem para o MEC que avalie a possibilidade de receber o pastor. O título da mensagem é Derivação, Pastor Arilton Moura, assessor do presidente das igrejas evangélicas Cristo para Todos. O presidente da instituição é o pastor Gilmar Santos. Então, nós não podemos ficar no escuro e deixarmos para descobrir a verdade sobre este escândalo apenas depois das eleições. Nós precisamos saber antes das eleições sobre quais pessoas estão envolvidas neste esquema e aqueles nomes para os quais nossos votos não serão direcionados. Juntemo-nos, unamos-nos e vamos cobrar durante esta semana próxima providências para que esta CPI aconteça antes das eleições. Não dá para fazer de conta que nada está acontecendo.